Nem toda casa boa é uma boa decisão. E nem toda casa linda é uma casa feliz. Por isso que o Vista Privilegiada mudou. Porque hoje não é sobre onde estamos. É sobre o que vemos. – 2026 começou, novo ano para o Vista Privilegiada. Maravilhoso, novo ciclo, novos momentos. Eu sou a Patrícia Castro. E eu sou a Amanda Ferigoli. Estamos juntas nesse projeto, nesse dia de inverno. Dia lindo, lindo, gente, mas tá frio, viu? Mas estamos aqui super empacotadas. Estamos de casaco. Então pensem que a temperatura está um pouco assim... amena. Tá um bocadinho frio. Mas esse sol é demais, né? É ótimo para repor Vitamina a nossa energia. Vitamina D. Para repor a nossa energia. E vamos falar de muitos assuntos, de coisas boas e não tão boas, né, gente? Porque o imobiliário é assim, não é só de coisas boas, né, que a gente fala. Exatamente. Precisamos falar também do que as pessoas não gostam de escutar, né, Patrícia? Isso, visões diferentes, não é? O que as pessoas nos pedem, o que os clientes querem, o que os não querem, as decisões erradas. E é uma visão super privilegiada que a gente tem dentro do mercado imobiliário. Assim como a vista privilegiada, não é? E que vista. E que vista. Exatamente, e que vista. Você já pensou, você já entrou em alguma casa, estava aqui pensando, que você achasse assim incrível? Tinha que ter incrível, né, Amanda? Não, porque, gente, o meu bordão é incrível. Uma casa que você achasse perfeita, por exemplo. Você acha que existe casa perfeita? Bem, respondendo a sua primeira pergunta, já entrei em várias casas incríveis e que eu não compraria. E casa perfeita existe, porque a perfeição, para mim, ela é muito subjetiva. Ou seja, a minha casa é perfeita para o que eu quero. Ela se adapta e é funcional para aquilo que eu quero. Então, para mim, ela é uma casa perfeita. Tocou num ponto bem... Porque para mim é que não existe casa perfeita pronta, não é, gente? Porque vai existir uma casa adaptável, não é? Uma casa... Vocês não vão encontrar uma casa onde você... eu achei a minha casa dos sonhos perfeita. Sim, você vai encontrar ali um refúgio, mas eu tenho certeza que quando você entrar na casa, você vai encontrar alguma coisa que você vai querer modificar. Não é isso? E o que você vai querer colocar do seu jeitinho. Exato. Não é? O que você, quando fosse ver uma casa, o que para você já é negativo de cara? Então, por exemplo, para mim, o que eu gostaria de adaptar numa casa é sempre a cozinha. É uma coisa que eu olho e falo assim, não, para mim cozinha pequena não dá. É uma coisa que escada. Cozinha só de um corredor. Não, já pensou? Aquelas cozinhas compridinhas ou aquela coisa... Não, para mim que gosto de cozinhar, eu sei que tem gente que não liga muito para isso, mas para mim que gosto de cozinhar, gosto de espaço, tem que ter cozinha grande. Tem que ter um espaço bom para eu cozinhar, porque para mim, lá em casa... Cozinha é um espaço que a gente está sempre junto. De convívio. É um espaço de convívio. Tá sempre os filhos, tá sempre o marido junto. Nós estamos sempre ali cozinhando, estamos sempre juntos na cozinha. Você, eu sei que não, né? Você já gosta de uma cozinha mais fechada, né? Eu não gosto de corredor, né? Eu gosto de ter uma cozinha onde eu possa cozinhar, obviamente, mas para mim não é a cozinha que vai fazer a diferença. Para mim o que vai fazer a diferença é um espaço exterior. Eu adoro, eu preciso e necessito de ter ou uma pequena varanda, ou um terraço, ou um quintal. E se for uma moradia que tenha espaço exterior. Moradias que têm estruturas muito pequeninas de terreno, para mim não é algo que me chama atenção. Pois eu já não ligo muito, já fico pensando no trabalho, eu já adoro, não prefiro uma moradia, eu já prefiro um apartamento, eu já vou por esse lado mais prático. Sim. Digamos que eu seja mais prática. E eu acho que as pessoas buscam muito essa coisa da casa perfeita nesse sentido. Eu queria até contar uma história, por exemplo, eu tinha uma família que estava a procurar um imóvel e eles falavam para mim que eles gostariam de uma casa térrea, e que teria,
Pronto, teria que ter uma garagem e que não teria que ter escadas de jeito nenhum. E moradia, que teria que ser uma moradia. E num determinado momento, eu apresentei para eles um apartamento duplex, num 3º andar, sem elevador. E adivinha? Olha o desafio. Eles compraram um apartamento duplex sem elevador. Então, por isso que eu digo, os clientes, eles têm que vir com a mente aberta, né? E por que você acha que eles compraram? Por que é aquela coisa? Os clientes vêm muito com aquele sonho da casa perfeita, da casa ideal. Mas se você vem com aquela mente aberta e quando você entra no imóvel, você só vai perceber que ele é seu. Quando você entra e sente a energia do lugar e percebe o espaço e fala, essa é a minha casa. Não, que a gente, dentro da nossa vivência, né, a gente tem muito essa coisa do cliente, muitas vezes ele diz que sabe o que quer, né, ele te coloca a demanda, olha, estou buscando um apartamento, estou buscando uma moradia, são 3 quartos, 4 quartos, olha, tem que ter garagem, olha, mas tem que ter um espaço exterior. Então, são muitas informações que é o desejo daquele cliente. Exatamente. Mas, quando a gente junta desejo versus o valor que ele está disposto a investir naquele momento, não é? É o que a gente vai ter que ir ajustando. Olha, isso aqui a gente não encontra, o que a gente pode flexibilizar, o que a gente pode encontrar aqui de uma forma que possa agradar também a sua família. E aí a gente vai vendo que aquele desejo inicial se transforma, às vezes, num duplex, num 3º andar e não numa moradia. Porque é exatamente o que é o trabalho consegue do profissional. Nós, como profissionais, é esse filtro que nós fazemos. É esse o nosso trabalho, de filtrar exatamente o desejo com o que realmente cabe dentro daquele, né? Encontrar o ponto certo e ideal, a junção ali do que é ideal para aquele cliente que às vezes ele não enxerga. Exato, é isso. E ali saem coisas felizes. Eu lembro-me, até hoje, o casal ficou e é agradecido imenso. Amanda, e são felizes. E são muito felizes. Esse é a nossa casa ideal. Então foi muito gratificante. Isso também me fez lembrar um assunto também de uma cliente que ela mora numa moradia. E essa moradia, ela é grande, são 3 pisos, mas é uma moradia já antiga, usada, muito bem localizada. Mas é uma moradia que ela não é funcional. Um piso ela tem características diferentes, o outro piso ela tem outras características e ela está extremamente perdida no que fazer naquela moradia. Ela já está lá há 15 anos e ela ainda não conseguiu criar um ambiente favorável para ela e para a família. Então, eu senti exatamente, conversando com ela na semana passada, inclusive, foi super recente, eu falei assim, o que motiva as pessoas? Por exemplo, uma casa que não está ordenada, que não é funcional, que não está do jeito que você quer ainda, é uma casa que te conforta, que te traz paz, te traz segurança, não é? Então, esse ponto eu vi no olhar dela. Ela falou, eu estou super perdida nessa casa, eu não sei o que fazer nessa casa. Pois acontece. Por onde eu posso começar, não é? Então, a gente vai analisando essas coisas. Cada cliente a gente tem que entender exatamente qual é essa necessidade. Fazer o perfil do cliente, exatamente, eu acho que é muito importante. Amanda, que tipo de casa tu não comprarias? Então, pois é, que tipo de casa eu não compraria? Hoje eu compraria qualquer barraco. Olha, um investimento começa comprando uma garagem. Exatamente. Como é que quem falou isso? Não pode falar, né? Mas pronto, eu sei de uma consultora imobiliária que fala isso para todo mundo. Sim. Você tem dinheiro, compra uma garagem. Sim. Qual seria a casa que tu não comprarias? Qual seria a casa que eu não compraria? Eu não compraria uma cave, mas também depende, porque eu acho que hoje existem caves incríveis. Eu acho que a gente até chegou a falar nesse assunto na sexta-feira. Sim. Porque tem caves que são voltadas, hoje em dia, metade da cave é para um lado da rua e o outro é para o barranco, digamos assim. Dependendo da zona, a gente tem muitas
ladeiras, né? Exatamente. São elevações que tem apartamentos que são ficam à altura. -1 cave, -2 cave. Porque eu parece um primeiro andar. Exatamente. Uma vez eu vim passear em Portugal e eu fiquei num quarto andar para baixo. -4. -4. A primeira vez que eu vim passear em Portugal. Muito embaixo da terra. Eu não entendia isso. Para mim, na minha cabeça, isso era impossível, né? Porque eu não sabia que isso existia. E quando eu cheguei, era um Airbnb, inclusive era o proprietário que foi nos atender. E aí eu cheguei com as malas e a gente já ia subindo a escada. Ele, não, é para baixo. É para baixo. Aí eu falei, como assim para baixo? E eu tenho uma foto que eu olhava para baixo, era muito para baixo, gente. Era muito profundo. E eu falei, gente, como é que existe todos esses andares para baixo? Porque no Brasil não é comum isso, né, gente? Eu nunca não vi. Tenho conhecimento não também. Não tenho conhecimento de ter tantos andares para baixo. E aquilo me assustou um pouco, mas era muito agradável, digamos assim. Porque era só a sala que tinha, que era grudada, digamos assim, no lado. E do outro lado eram os quartos e a cozinha. E tinham janelas voltadas para a rua. Era super agradável. Então depende, mas assim, eu não compraria uma cave. Eu gostaria mesmo de um apartamento mais alto, se eu comprasse um apartamento. Num andar mais alto. Para mim é assim, o que eu não compraria? Eu não tenho esse modelo perfeito. O que eu não compraria? Quando eu vou comprar algo, no caso da casa, quando eu comprei a minha primeira casa aqui em Portugal, a primeira coisa foi, eu vi o potencial que ela tinha. Sim, exatamente. Então, a casa, ela estava precisando de muita coisa e os ex-proprietários eram pessoas de idade e que já não conseguiam mais dar conta, porque eu moro num apartamento, mas eu tenho um quintal, eu tenho um resto de chão, é como se eu estivesse numa cave e ao mesmo tempo é um resto de chão. Então, é uma casa-apartamento, né? Então, eles já não conseguiam cuidar desse espaço exterior. E eu olhei para aquilo, primeira coisa que eu vi, eu falei assim, eu e meu marido, né? Essa casa tem potencial. Então, compramos aquela casa porque pra gente o espaço exterior faz muito sentido, faz muita diferença e pra gente é uma prioridade. Então, a gente foi nisso. Então, aos pouquinhos fomos deixando a nossa cara. Então, pra ficar perfeita, entende? As casas de resto de chão têm essa coisa. Mas tem alguns restos de chão que nem tem espaço exterior, não é? Mas o meu espaço exterior é bem pequeno, você conhece. E ela tem cara de moradia, né? Porque é um resto de chão. Exato. E hoje em dia, quando eu falei compraria qualquer barraco, é exatamente isso. Porque você enxerga um potencial naquele lugar, além, né? Então, você olha, às vezes, é uma ruína, como falamos aqui, e você fala, não, isso tem potencial, não é? E não é por isso que você vai deixar de lado. Não, vamos lá, faça uma obra e aquilo, ó. Isso depende muito também do tipo de cliente, né? Do que ele está disposto a fazer. Exatamente. Né? Tem clientes, que tem um budget, né? Um investimento. O dinheiro para ele não é um problema. Então, ele quer realmente algo muito particular, muito próprio para ele, que já atenda todas as necessidades. Por exemplo, o que seria luxo para ti? Luxo, olha, luxo eu acho que já mudou muito o conceito de luxo hoje em dia, que não é mais aquela questão do ter, né, do ter no sentido de, antigamente luxo era ostentação, né, e hoje eu acho que é muito mais a questão do tempo e do você, por exemplo, qualidade de vida, eu acho que é muito essa questão. Então você, por exemplo, comprar um imóvel onde você vai, a sua família vai estar bem, né, ali bem hospedada, com todo o conforto e ali, como é que se fala, cada um tem o seu espaço. Isso sim é o verdadeiro luxo. Eu acho que, além de outras coisas mais, né? É porque o luxo também vem muito da necessidade de cada um entender que aquilo é o luxo, né? Exatamente. Eu já tive o caso de um cliente que me conheceu pelas redes sociais e ele, mora fora de Portugal e esse cliente me procurou. Eu até achei que era golpe,
né? A gente acaba sem acreditar muito burla, em algumas né? coisas, Aqui em mas Portugal pronto. são as burlas. Ele me procurou e ele queria comprar um imóvel, isso já faz alguns aninhos, que tivesse vista. Tipo uma vista como essa nossa, que estamos aqui hoje, que tivesse uma vista. E para isso, só que ele priorizava um imóvel confortável. Ele não queria moradia, porque ele não via viver em Portugal, mas ele queria um apartamento que tivesse uma vista muito bonita, tivesse um espaço exterior que tivesse uma vista. E eu mostrei desde o Parque das Nações, avenidas novas em Lisboa, em Oeiras, em Cascais, Grandes vários lugares, imóveis, né? com alto padrão, com alto padrão, só que não tinha a vista que ele queria. E aí surgiu um imóvel, era até de um colega da mesma agência que a minha, que tinha, e eu olhei aquilo na internet e eu falei assim, nossa, que vista! E eu brinco sempre com isso, o meu cliente comprou a vista no Brasil é pronto pagamento em Portugal, mas ele comprou à vista. Então, ele quando entrou, o apartamento em si não tinha nada de luxuoso, mas o que ele tinha de visão, ele olhava de uma ponta a outra, de Lisboa à Serra de Sintra. Então, para ele, aquilo e totalmente desafogada, não tinha nenhum prédio na frente dele, não tinha nada. Então, ele imaginou ali fazendo as festas, chamando as pessoas, colocar um ofurô. Olha, foi isso que atendeu meu cliente naquela época. Aquele era o luxo que ele procurava. Aquele era o luxo que ele procurava. Pois é, isso também é uma outra coisa que faz parte do nosso trabalho. É mais um perfil que a gente tem que traçar e olhar para o cliente e entender. Entender, exatamente. O que ele procura. Qual é o luxo que ele procura. Exato. É porque o luxo para mim é isso, eu acho que tem a ver com essa questão da simplicidade que você comentou. Mas é a gente sentir confortável no ambiente que a gente, a gente cria. Tem uma boa qualidade, obviamente, dentro da onde a gente mora, o que a gente vai comprar, não é? A gente busca isso, né? Hoje em dia a gente fala muito de melhor eficiência energética, a gente sabe que os isolamentos das casas são muito importantes, então uma casa nova, ela atende esse requisito, então ela atende um padrão mais elevado. Mas o luxo, eu acho que é a gente saber que a gente pode descansar com a cabecinha no travesseiro, que a gente está bem naquele lugar que a gente pode ter naquele momento. Então, para mim, isso é um luxo, é você ter aonde viver dentro das suas possibilidades também, no conforto da sua família, né, trazendo tranquilidade naquele momento, sim. A gente tem muitos clientes também que fazem, o luxo que eles procuram hoje é a parte tecnológica, a parte da domótica, também. Que é uma coisa bem importante hoje nos imóveis, nos grandes imóveis de luxo mesmo, que faz parte do que a gente trabalha. Então procuram muito isso. Área de lazer, uma área de lazer grande. Então assim, depende muito do perfil do cliente. Né? Muito. Isso vai fazer parte do perfil que a gente traçar. Exato. E há uma parte da compra de imóveis que ninguém fala, né, Patrícia? Sim, porque antes de comprar, assim, a compra ela é uma projeção de sonhos, não é? Então as pessoas se entusiasmam e tem muita coisa por aí nesses bastidores. Essa parte de trás, a parte do que fica depois da compra, que pesa um pouquinho, né? Pesa no bolso, pode pesar, né? Às vezes você comprar por emoção, mas não comprar com critério, pode pesar lá na frente. Né? Então, às vezes você está bem orientado, boas decisões. Eu acho que a importância do nosso trabalho como consultoras imobiliárias, não é? Nosso trabalho é exatamente orientar o cliente a mostrar para ele, dentro do que a gente já conheceu, das necessidades dele, o que realmente ele busca. E eu já tive vendas que eu perdi, e eu acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas olham para a gente e só acham que a gente quer empurrar imóvel e não é essa a realidade, não. Pelo menos da nossa parte. Eu já tive vendas que eu perdi porque eu estava com um casal que ainda não tinha filhos e fui fazer uma visita num imóvel e esse imóvel, ele tinha comércio embaixo.
E para eles isso não era legal. E aí, no final das contas, assim, quando eles viram que aquilo, tal, mas aí, mas a casa é boa, a casa é espaçosa, tem um terraço grande, tem não sei o quê. Nós descemos, terminamos a visita, a gente desceu. E quando a gente desceu, eu disse para eles assim, olha, é isso que vocês estão a buscar mesmo? Veja bem, aqui tem um café, tem um bar, isso daqui vai até tarde. E eles pararam para pensar, porque eles já queriam fazer proposta. Então, ele depois me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, me agradecendo pela sinceridade de não ter forçado eles a fazer uma proposta. Porque eu acho que não é por aí, eu acho que eu prefiro perder uma venda e comprar mais na frente, né? Ir mais 3 visitas com ele, 4 visitas, e eles comprarem algo que realmente faça sentido, do que eu forçar uma barra de uma coisa que eu sei que para eles lá na frente vai ser uma dor de cabeça. Exatamente. E isso faz, mais uma vez, parte de traçar o perfil do cliente. Claro. Porque, por exemplo, também na visita de um imóvel, tem muitos clientes, hoje em dia existem laudos e tal, mas muitos clientes nem querem fazer esse laudo e nem indo por aí. Nós vamos fazer a visita com o cliente. O cliente pode avaliar o máximo que for do imóvel. A gente faz ali a visita técnica, avalia tudo que tem. Isso se tratando de um imóvel que está no mercado, um imóvel que já é mais antigo, digamos assim. Mas a gente só vai ver se tem realmente um problema ou outro depois de um tempo de uso no imóvel. E ali pode aparecer alguns problemas. Claro que sim. Que são problemas que realmente a gente não consegue ver na compra do imóvel, não é? Exato. Então, assim, acontece. Às vezes é só dizer assim, não, só pinta o imóvel que já tá bom. Já tá bom. E na hora que vai pintar vão surgindo outros problemas. Outros problemas, exatamente. Então são coisas que não cabe, né? Na hora que a gente vai comprar, realmente não se vê. Exato. E são coisas que aparecem, infelizmente, aparecem depois da compra. É isso. Porque comprar bem não é comprar rápido. É comprar consciente. E quem entende isso raramente se arrepende. Talvez por isso o imobiliário não seja só sobre casas. É sobre decisões. Muito bem. Amiga, então vamos fazer aqui o nosso primeiro confronto de 2026, o nosso bate-bola. Opa, adoro vista confrontos. Privilegiada. Vamos lá. Vista incrível ou rotina fácil? Pode ser os dois. Você sempre quer os dois. Claro. Não, mas assim, eu acho que rotina fácil. Rotina fácil. A vista eu posso ir para outros lugares e ter uma vista, mas se eu tiver uma rotina fácil, facilita a vida. Então pronto, eu também rotina fácil, porque para mim tem que ser tudo fácil, facilitado. É isso. E para ti, casa grande ou casa bem pensada? Casa bem pensada, sem titubear. Casa grande, sim, é bom, um bom espaço, mas eu acho que meus filhos já estão grandes demais, então Tudo bem. Emoção ou planeamento? Uau! Eu sou muita emoção, mas eu tenho que planejar. Então, eu planejo para depois ter emoção. Para mim é os dois, não faz sentido assim. A gente compra e sabemos disso, né? Comprovado, a nossa compra é por emoção, né? A gente precisa sentir o lugar, precisa gostar, precisa sentir ali dentro. Mas para isso eu preciso ter o planejamento, senão eu não consigo chegar lá. Então, olha, tu nem tem como me confrontar. Tá a ver? Emoção. Pois então, às vezes só por emoção você pode se arrepender. Sim, mas pronto, emoção. Compra rápida ou esperar, Amanda? Meu cartão de crédito diz que é comprar rápido. E você? Eu compro rápida, porque eu já fiz o planejamento e eu compro rápido. Muito bem. Projeto de autor ou casa prática? Os dois não vai dar para ser nesse momento, então vai ser casa prática. Casa prática, sem nem pensar. Sim. E é isso, nosso bate-bola de 2026, o primeiro. Nosso primeiro bate-bola.
Escrevam nos comentários o que vocês acharam desse novo formato. Nós vamos estar gravando em vários locais incríveis, Patrícia. Vários locais incríveis, Com outras maravilhosos. vistas, além de casas. Escrevam aqui para nós se vocês gostam. Escrevam sugestões de outros locais, outras vistas bacanas para nós gravarmos. Sigam as nossas redes, que continuam as mesmas. @vistaprivilegiada.cast, no YouTube, no Instagram. O que mais, Paty? E no Spotify. Spotify também. Porque o Vista Privilegiada Não é sobre onde estamos. é sobre como vemos. Bye. Beijinhos. Até Até a o próxima. próximo.